Ela estava prestes a ter o dia mais desafiador da vida. Dona Aurora, 70 e poucos anos, cabelos brancos num coque firme, ajeitou a toalha de renda na mesa da cozinha. O cheiro de café coado e pão de queijo pairava no ar. Era um dia tranquilo em Campina Verde, seu pequeno sítio, onde galinhas ciscavam e hortaliças cresciam. Até a caminhonete reluzente da cidade parar na porteira. O que viu descer do veículo apertou seu coração. Dona Aurora jamais imaginou a ambição da nora. Aos 78 anos, construíra uma vida simples, mas com significado. Seu sítio era legado, morada de memórias, sustento. Naquela manhã de terça, abriu a porta com serenidade. Vestido florido, azental limpo, mãos calosas. Era a imagem da simplicidade e força, mas algo diferente pairava. Desde cedo, o filho, Carlos, evitava seu olhar. Conversas eram interrompidas. Sua nora, Sônia, estava impaciente. Mãe, precisamos conversar antes do almoço, Carlos disse, entrando na cozinha. Que conversa? O almoço está quase pronto, Dona Aurora respondeu. A conversa sobre a terra, mãe, o terreno, Sônia interveio, cortante. Dona Aurora olhou para cima, o sorriso murchando. Que tem a terra? Perguntou. Sônia engoliu seco. O projeto do governo que passará aqui. Precisamos vendê-la. Eles vêm hoje com uma proposta. O coração de Dona Aurora gelou. Boatos sobre a venda, sempre amenizados por Carlos. Agora era real. Quem são os compradores? Dona Aurora perguntou, a voz fraca. Não sabemos. O nome não foi divulgado, apenas que é um grupo grande. Sônia se levantou, alisando o vestido. Então vamos conversar com esses compradores e deixar claro quem manda aqui. A varanda do sítio, lugar de paz de Dona Aurora, seu território. Sônia, no entanto, tomou a frente, cumprimentando os homens de terno, ignorando a figura sentada na cadeira de balanço. Bom dia a todos. Agradeço a presença, mas... Sônia começou, virando-se para Dona Aurora. As palavras morreram na garganta. Dona Aurora a encarava com olhos firmes, serenos. Sônia conhecia aqueles olhos. Dona Aurora sussurrou. Senhora Sônia. Ela respondeu, voz profissional, fria. Por favor, sente-se. Temos muito a discutir. O mundo de Sônia girou. Não podia ser a mesma mulher. A sogra simples, desprezada, humilhada. Agora ali, no comando. Nos olhos dela, Sônia não viu mágoa ou raiva, apenas frieza profissional. Senhora Sônia, Dona Aurora repetiu. Sua cadeira é ali. Apontou para uma lateral. Sônia permaneceu de pé, paralisada. Os representantes do consórcio a observavam. Carlos cutucou seu braço. Sônia, senta logo, sussurrou. Como em transe, Sônia sentou-se. Pela primeira vez em anos, sentiu medo. Dona Aurora abriu uma pasta de pano, desamassada. Bom dia a todos. Meu nome é Aurora Piedade e represento a mim mesma nesta negociação. Nos próximos 30 minutos, apresentarei o histórico e o verdadeiro valor desta propriedade. Sua voz era firme, profissional. Nada da timidez que Sônia lembrava. Quero deixar claro, Dona Aurora continuou, olhando para Sônia, que esta não é visita de cortesia. Mudanças significativas na proposta de venda e condições que não se adequarem aos meus padrões serão substituídas. Silêncio absoluto. Sônia tentou recuperar a compostura. Com todo respeito, senhora, começou, voz tremendo. Dona Aurora, a velhinha interrompeu. E a senhora falará quando for sua vez, senhora Sônia. Por enquanto, apenas ouça. A sala inteira prendeu a respiração. Ninguém jamais falara assim com Sônia. Ela não respondeu. Dona Aurora continuou a apresentação por 40 minutos. Histórico da terra, valor cultural, potencial turístico e documentos comprovando a posse integral da parte mais estratégica do terreno por usucapião familiar de décadas.
consolidado antes mesmo do casamento com o pai de Carlos. Cada palavra era certeira, expondo a falta de pesquisa de Sônia. Quando a reunião terminou, Dona Aurora fechou a pasta. Alguma pergunta? Silêncio. Ótimo. Senhora Sônia, preciso vê-la em particular agora. Os outros saíram. Sônia ficou, pernas dormentes, coração disparado. Sozinhas, Dona Aurora se levantou e caminhou até a janela, de costas para ela. 5 anos, Sônia. A voz dela perdeu um pouco da frieza. 5 anos desde que você me disse que eu era um peso morto. Que nunca seria nada além de uma velhinha ingênua. Que merecia algo melhor que o sítio de Campina Verde. Sônia abriu a boca, mas não conseguiu falar. Dona Aurora se virou. Sônia viu determinação. Bem-vinda ao seu novo mundo, Sônia, onde você não manda em nada nesta terra. Sônia não conseguiu trabalhar o resto do dia. Trancou-se no quarto do sítio. Ignorou ligações. Dispensou o almoço. Sua mente girava no mesmo ponto. Dona Aurora, sua sogra simples, no comando. Como aquilo era possível? A Dona Aurora que conhecera era uma velhinha doce, dedicada, sonhadora. Mulher que acordava às 5 da manhã para a horta. Gastava o pouco que tinha com crianças carentes. Acreditava na generosidade. Mulher que ela desprezara. Sônia fechou os olhos. As memórias vieram. 8 anos atrás, quando se casou com Carlos, Dona Aurora estava lá, buscando manter as raízes da família. Sônia, arrastada por Carlos, entediada com a simplicidade, espiadas sobre o jeito caipira da sogra. O relacionamento foi tenso. Dona Aurora, diferente de todos, não se impressionava com dinheiro, mas com conversas. Sônia, pela primeira vez, sentiu-se exposta. Dona Aurora continuou no sítio, recusando-se mudar para a cidade, dizendo que a terra era seu propósito. Sônia fingia entender, mas as piadas das amigas, sua sogra ainda mora no mato, plantaram a vergonha. Sônia começou a recusar convites para ir ao sítio, com vergonha de apresentá-la ao seu círculo. Dona Aurora sofria em silêncio. Então, veio a chance de vender o terreno. Sônia, advogada ambiciosa, herdeira tradicional, queria o terreno. Existiu, mas o terreno representava status e dinheiro. A manipulação começou. Carlos, influenciado, concordou. Dona Aurora descobriu por acaso um bilhete no celular de Carlos. "É verdade que você quer me tirar daqui?" perguntou. Carlos atacou. "E se for, mãe? A senhora acha que íamos ficar satisfeitos com essa vida medíocre, com uma mãe que vive de bordados e doces? Suas roupas simples, seu cabelo, sua vidinha? Acha que é suficiente para um homem como eu e Sônia?" Dona Aurora empalideceu, mas manteve a dignidade. "Eu sempre fui suficiente, meu filho. O problema é que você nunca foi." Ela se fechou. Assinou os papéis de doação do sítio para ela mesma, que seu marido providenciara. Carlos e Sônia ficaram aliviados. Mas não terminou ali. 2 semanas depois, Sônia organizou um jantar para anunciar o negócio. Dona Aurora foi, convidada por Sônia, uma crueldade. Vestido simples, cabelos presos, digna. Sônia fez questão de humilhá-la. "Dona Aurora querida, deve ser tão difícil ver Carlos e eu felizes de verdade, não é?" Dona Aurora sorriu. "Estou muito bem." Carlos, bêbado de champanhe e arrogância, fez um discurso cruel. "Anos eu achei que estava com uma mulher de valor, mas estava me sabotando. Com uma pessoa medíocre, sem ambição, sem visão. Agora sim, encontrei alguém que merece estar ao meu lado." Todos aplaudiram. Dona Aurora se levantou. "Obrigada, meu filho. Você acabou de me libertar." E saiu. Foi a última vez que Carlos a vira. Sônia, 5 anos depois, no quarto do sítio, pressionou as mãos contra o rosto. Dona Aurora, a velhinha simples, agora comandava as negociações. Falava com autoridade. Vestia-se com elegância simples. Intimidava. O que acontecera?
Ela não sabia, mas ia descobrir. Uma parte dela sussurrava: cometera o maior erro da sua vida. Os primeiros dias com Dona Aurora no comando das negociações foram um pesadelo para Sônia. Ela chegava às 7 da manhã, antes de todos. Já estava na mesa da varanda quando Sônia entrava, sempre com aquele olhar profissional e distante, impecável em sua simplicidade, no controle. E Sônia estava perdida. Dona Aurora implementou mudanças imediatas. Reuniões com a comunidade, relatórios detalhados sobre o impacto ambiental, revisão completa dos projetos de infraestrutura que afetariam a região. Nada escapava do olhar dela. E foi ali que os problemas de Sônia apareceram. Na terça da segunda semana, Dona Aurora convocou reunião com todos os envolvidos. Sônia entrou confiante, esperando que ela tropeçasse, mas foi o contrário. Projeto Nova Estrada. Dona Aurora abriu pasta de couro. Orçamento inicial, 120 milhões de reais. Custo real, 190 milhões de reais. Prazo atrasado em 8 meses. Alguém explica? Sônia se mexeu. Era seu xodó. Projetos desse porte têm imprevistos, respondeu. Faz parte do negócio. Dona Aurora a encarou. 70 milhões em imprevistos. 8 meses de atraso. Não é imprevisto, senhora Sônia. É má gestão e falta de planejamento. O silêncio era constrangedor. Contrataram um fornecedor que não tinha capacidade. Sem análise de risco, sem plano B. Pagaram multas e sobrepreços absurdos. Dona Aurora passou os olhos. Aconteceu porque ninguém questionou sua decisão. Senhora Sônia, baseada na amizade com o dono do fornecedor. Sônia sentiu o rosto esquentar. Isso é grave. É fato. Tudo documentado. Dona Aurora a interrompeu, empurrando papéis. O fornecedor é seu amigo de infância. Fecharam um negócio em almoço, sem licitação. Carlos pigarreou. Outros olhavam para baixo. Não é só esse projeto. Dona Aurora continuou. Nos últimos 3 anos, o consórcio perdeu aproximadamente 22 milhões de reais em decisões impulsivas, fornecedores inadequados e falta de planejamento. Lucros foram maquiados com vendas antecipadas e endividamento. Sônia explodiu. A senhora vem de não sei onde, acha que pode julgar meu trabalho? Quem a senhora pensa que é? Dona Aurora não se abalou. Voz calma, mas com aço. Eu sou a pessoa que vai salvar esta terra da exploração. E a senhora Sônia, vai colaborar ou vai sair? A escolha é sua. Sônia se levantou, derrubando a cadeira. Isso aqui é meu. Meu. Não. Não é mais, Dona Aurora respondeu, também se levantando. A posse integral é minha. Sou proprietária legal e, a partir de agora, nenhuma decisão sem minha aprovação. Está claro? Sônia saiu, batendo a porta. Naquela noite, chegou em casa furiosa. Carlos estava na sala. Você não vai acreditar no que aquela, Sônia começou. Minha mãe, Carlos completou. Já fiquei sabendo. É humilhante, Sônia. Humilhante? Ela destrói minha reputação. Expõe erros. Carlos olhou para ela. Então faça algo. Vai deixar aquela velhinha te controlar? Você, Sônia Camargo? Havia desprezo na voz dele. Pela primeira vez, Sônia percebeu. Carlos só se importava com status, dinheiro, imagem. O que você sugere? Sônia perguntou. Carlos sorriu perigoso. Encontre algo contra ela. Todo mundo tem esqueletos. Investiga, pressiona, faz ela cair e você retoma o controle. Sônia hesitou. O orgulho ferido falou mais alto. Nos dias seguintes, Dona Aurora continuou sua reestruturação. Demitiu 3 gerentes incompetentes, renegociou contratos abusivos, cortou gastos, implementou processos transparentes. A comunidade respondeu. Números melhoraram, projetos nos trilhos. Funcionários e prefeitura respeitavam Dona Aurora. Dura, mas justa. Exigente, mas clara. E diferente de Sônia, ela os via. Sônia observava, impotente. Numa tarde de sexta, o golpe final.
Dona Aurora convocou reunião com investidores e um empresário americano sorriu na tela. Dona Aurora, sua análise é excepcional. Fizeram a escolha certa. Estamos satisfeitos. Dona Aurora agradeceu. O empresário olhou para Sônia. Senhora Sônia, espero que esteja aprendendo com Dona Aurora. Ela mostra gestão profissional de verdade. Sônia forçou um sorriso. Claro, aprendendo muito. A chamada terminou. Dona Aurora fechou o notebook e olhou para Sônia. Pode ir. Encerrados. Sônia não se mexeu. Precisava saber. Como você chegou aqui, Dona Aurora? Ela ergueu os olhos. Como se tornou isso? Gesticulou. Velhinha do sítio? Virou executiva internacional? Dona Aurora estudou o rosto dela. Seu olhar suavizou. Depois que me dispensou, Sônia, tive uma escolha. Afundar na dor ou provar que você estava errada. Fechou a pasta. Tinha 70 e poucos anos. Voltei aos livros de direito agrário que meu marido lia. Estudei com o doutor Ribeiro, o tabelião. Trabalhei 16 horas por dia. Sacrifiquei finais de semana. Fui recrutada por advogados locais para representar a comunidade. Fiz carreira rápido, porque eu era boa. Sempre fui. Você só nunca enxergou. Sônia sentiu algo apertar. Quando o grupo de investidores analisou a compra, vi o nome do projeto. Pedi para liderar. Concordaram. Por que, Sônia sussurrou? Porque quis vir aqui. Dona Aurora se levantou. Pegou a bolsa de crochê. Antes de sair, olhou para trás. Porque eu precisava provar a mim mesma que não sou aquela mulher insegura e pequena que você descreveu. Que sou capaz, forte, que venci. Ela saiu. Sônia, sozinha, chorou. Sônia não dormiu naquelas noites. As palavras de Dona Aurora ecoavam. Eu sempre fui boa, você só nunca enxergou. Será que destruirá algo precioso por puro orgulho? Mas a voz de Carlos a sufocava. Vai deixar ela te controlar? Retoma o que é seu. Numa segunda-feira, no café da manhã, Carlos lançou a isca. Sabe que disseram no clube? Que virou capacho da minha mãe, que ela manda e você obedece. Patético! Sônia cerrou os punhos. Quem disse? Todo mundo. Amor, você virou piada. Ele olhou para ela, olhos frios. A Sônia que eu conheci não deixava ninguém pisá-la. Reagia, lutava. Parece que morreu. A manipulação era óbvia, mas Sônia, vulnerável, não enxergou. O que quer que eu faça? Carlos sorriu perigoso. Ela tem que ter um ponto fraco, um erro. Investiga, descobre, expõe e você retoma o controle. Sônia hesitou. O orgulho ferido falou mais alto. Dias depois, ela investigou Dona Aurora. Ligou para contatos em Campina Verde. Nada comprometedor. Vida impecável. Reputação idem. Discreta, focada na comunidade e na terra. Sônia desesperava. Carlos apareceu. Sônia, precisamos conversar. Na sala de reuniões, Carlos fechou a porta. Descobri algo sobre a mãe. Disse. O quê? Ela tem reuniões constantes com a diretoria do consórcio e analisou profundamente a estrutura jurídica da propriedade, especificamente nossa parte da herança. Sônia franziu a testa. E daí? Ela é proprietária da parte mais valiosa. É o trabalho dela. É, mas ouvi por alto uma conversa dela. Falava de aquisição completa da nossa parte e reorganização administrativa de toda a área. Sônia, acho que querem nos tirar completamente. O sangue de Sônia gelou. Isso é absurdo. Sou herdeira, tenho direito. Sim, mas ela tem um uso capião familiar de décadas, consolidado, e um título de propriedade mais antigo que o nosso. Legalmente, dá a ela direito a quase tudo se provar má gestão na nossa parte. Sônia sentiu o chão sumir. Ela não estava ali para reestruturar, mas para eliminá-los. Temos que agir agora, Carlos continuou, antes que seja tarde. Como? Carlos respirou fundo. O centro comunitário, projeto que Dona Aurora tanto defende. Se algo der errado com licitação de materiais ou prazos, a
a culpa cai nela. O consórcio questionará sua competência. Sônia entendeu. Era o xodó de Dona Aurora. E como fazemos isso dar errado? Carlos abriu uma pasta. Dona Aurora renegociou contratos com fornecedores, conseguiu preços e prazos melhores. Mas o acordo depende de aprovações técnicas na prefeitura. Se atrasarem, Sônia imediatamente concluiu. O projeto atrasa. Custos sobem e Dona Aurora arca com a responsabilidade. Exatamente. Você tem contatos na prefeitura e em construtoras. Pode emperrar o processo por semanas. O suficiente para criar um problema sério. Sônia hesitou, mas o orgulho e o medo a cegaram. Está bem, ela disse. Eu faço as ligações. Nos dias seguintes, Sônia acionou contatos. Funcionário de construtora, fiscal que devia favores. As peças se moveram. Documentos do centro comunitário sumiram na burocracia. Aprovações esquecidas. Processos que levariam dias, semanas. Dona Aurora percebeu. Sônia a viu ao telefone, tensa, tentando entender os atrasos. Convocou reuniões, ligou para a prefeitura, mas as portas fechadas. O projeto atrasava. Sônia observava, fingindo inocência, mas a culpa corroía. Numa quarta, você, disse, cortante. Foi você, não foi? Sônia fingiu surpresa. Do que está falando? O projeto do centro comunitário. Licitações. Você está sabotando. Isso é ridículo. Por que sabotaria a comunidade? Dona Aurora caminhou até a mesa, apoiou as mãos. Raiva verdadeira em seus olhos. Porque não suporta ver uma mulher. Eu, no comando. Seu ego é maior que a responsabilidade. Prefere ver tudo queimar a admitir que errou. Sônia não respondeu. Mas você cometeu um erro, Sônia, Dona Aurora continuou. Me subestimou de novo. Ela se afastou. Antes de sair, a reunião do consórcio, pela primeira vez, viu que Dona Aurora sempre vira. Carlos não a amava. Amava o status, o dinheiro. Você está feliz? Sônia perguntou. Claro, finalmente você reage. É a mulher que conheci. Sônia sentou-se, cabeça pesada. E se eu destruir a comunidade no processo? Carlos deu de ombros. Você reconstrói. Mas não pode deixar aquela mulher vencer. Não pode. Sônia fechou os olhos. Quem era o verdadeiro inimigo? A reunião do consórcio estava há 5 dias. Ela cruzara um ponto sem volta. Os 5 dias foram os mais longos da vida de Sônia. Mal dormia, mal comia. A culpa a devorava, mas o orgulho a mantinha na autodestruição. Dona Aurora, estranhamente calma, sem escândalos, sem confrontos. Eficiência silenciosa. Sônia ficava mais nervosa. Pronta para ti. Na manhã da reunião, Sônia acordou às 5. Carlos dormia. Ela o observou, vazio. Vestiu o melhor talher, joia mais cara, cabelo arrumado. Tentou ver a mulher poderosa. Só viu uma mulher assustada, agarrada à ilusão de controle. A reunião seria às 10, na capital. Membros do consórcio de todo o mundo. Sônia chegou cedo. Dona Aurora já estava lá. Cabeceira da mesa, vestido simples, expressão serena. Confiante, membros chegavam. Sr. Marcelo, CEO. Senhora Nakamura, diretora financeira. Doutor Brandão, advogado. Carlos entrou, cúmplice, sussurrou. Sônia assentiu, estômago revirando. Marcelo abriu a reunião. Bom dia a todos. Avaliaremos os primeiros 3 meses de negociações sob Dona Aurora. Doutora, por favor. Dona Aurora levantou-se, acionou o projetor, gráficos de desempenho. Obrigada, senhor. Marcelo. Nos últimos 3 meses, implementamos mudanças estruturais na gestão da terra e comunidade. Resultados: redução de 30% nos custos operacionais, aumento de 15% na participação comunitária, renegociação de contratos que economizarão 5 milhões anuais. Metódica, precisa, dados irrefutáveis. Sônia esperava. O projeto Centro Comunitário. A fraqueza dela,
E agora, uma questão delicada. Dona Aurora mudou o slide. O projeto do centro comunitário. Sônia se ajeitou. Era agora. Como sabem, é nosso maior investimento social atual. 8 milhões de reais. Nos últimos 15 dias, enfrentamos atrasos significativos nos trâmites de licitação e aprovação. Poderiam comprometer o projeto. Marcelo franziu a testa. Preocupante. Seria se fosse acidental, Dona Aurora respondeu. O clima mudou. Sônia gelou. Dona Aurora mudou o slide. Registros telefônicos, e-mails, datas. Em 12 de março, senhora Sônia Camargo ligou para Alberto Dias, funcionário da construtora. 3 vezes no mesmo dia. Sônia empalideceu. Dia 15, encontrou o fiscal Carlos Andrade em restaurante nos Jardins. 2 horas. E 18. Processos de aprovação do centro comunitário sumiram na burocracia. Documentos extraviados. Análises de dias, semanas. Dona Aurora olhou para Sônia, olhos não raivosos, mas decepcionados. A senhora Sônia sabotou deliberadamente um projeto social para minar minha credibilidade perante este consórcio. Silêncio absoluto. Carlos pálido, Sônia paralisada. Marcelo virou-se. Isso é verdade? Sônia abriu a boca. Nada. Senhora Sônia, Marcelo repetiu. Firme. É verdade? Eu estava protegendo os interesses da família. Sônia gaguejou. Ela não sabe o que faz com o dinheiro. Ela salvou esta comunidade da exploração. Marcelo explodiu, batendo na mesa. E você, por egoísmo, sabotou um projeto de 8 milhões. Dona Aurora levantou a mão. Senhor Marcelo, há mais. Mudou o slide. Documentos financeiros detalhados. Durante minha auditoria, descobri algo interessante. Nos últimos 5 anos, sob gestão de Sônia e Carlos, a parte da herança de Carlos foi sistematicamente mal administrada, não criminalmente. Enfatizou, mas de forma incompetente e irresponsável. Novos números. Contratos superfaturados. Projetos mal planejados estourando orçamentos. Decisões impulsivas baseadas em ego. Total. 28 milhões em desperdício. Carlos tentou intervir. Acusações sem... Tudo documentado. Dona Aurora o cortou, apontando para pastas. Cada número, contrato, decisão equivocada. Podem verificar. Conselheiros folheavam. Expressões de surpresa à indignação. Senhora Nakamura olhou para Sônia. Tem algo a dizer em defesa? Sônia destruída. Sem defesa. Tudo verdade. Construí meu império do zero. Voz fraca. Eu. Construiu com ego, não com competência. Dona Aurora interrompeu. E agora, por não suportar ver outra pessoa, uma idosa, sua sogra, fazendo melhor, sabotou tudo. Fechou a apresentação e sentou. Senhores no consórcio, solicito o afastamento imediato de senhora Sônia Camargo e senhor Carlos Piedade de qualquer cargo de gestão ou representação legal sobre esta terra. Representam risco à comunidade e investimentos. Marcelo olhou à mesa. Algum conselheiro se opõe? Silêncio. Decidido, Sônia Camargo e Carlos Piedade, afastados de todas as funções executivas e de representação legal. Manterão ações mínimas, sem poder de voto ou decisão até segunda ordem. Marcelo fez sinal discreto. 2 seguranças entraram. Impecáveis. Profissionais. Sem ameaça, só protocolo. Senhora Sônia, senhor Carlos, disse. Acompanhá-los até seus escritórios para pertences pessoais. Sônia olhou seguranças. Consórcio, Dona Aurora. Humilhação completa. Não afastada, escoltada. Levantou-se cambaleando, pernas fracas. Olhou Dona Aurora, esperando o triunfo. Não havia. Apenas tristeza. Não queria isso, Sônia. Ela disse suavemente. Vim para fazer meu trabalho, salvar uma terra explorada. Você preferiu me destruir a deixar o orgulho de lado. Sônia caminhou à porta, flanqueada. Carlos a seguiu. Fora da sala, Sônia viu. No corredor, dezenas de funcionários e membros da comunidade parados, silenciosos, observavam. Viram tudo. Sônia e Carlos atravessaram. Silêncio sepulcral.
Ninguém se mexia. Só olhares. Piedosos, aliviados, chocados, ao passarem suspiro coletivo quase imperceptível. O suspiro do fim de uma era, da justiça feita. Mariana, que trabalhava na cozinha de Dona Aurora, e Sônia humilhara, ergueu o queixo. Olhos diziam todo. Oberto, coordenador de projetos, ignorado, observava, sem emoção. Sua presença dizia todo. Julia, assistente demitida por Sônia gritar, voltara com Dona Aurora, de pé, testemunhando. Olhos brilhavam, não de alegria cruel, de validação. Sônia e Carlos andavam. Cada passo toneladas. Seguranças, corredor silencioso, olhares penetrantes. A caminhada mais longa. No elevador, Sônia olhou para trás. Ainda lá, imóveis, silenciosos. Testemunhas. O poder caíra. Ninguém ajudou. No corredor, Sônia apoiou-se na parede fria do elevador vazio. Portas fecharam. Imagem gravada. Carlos saiu atrás. Sônia, eu... Sai daqui. Sônia murmurou. Sai agora. Carlos hesitou, afastou-se. Sônia sozinha no corredor vazio da empresa que já não era mais sua. Do império que construíra, mas destruíra com arrogância. Pela primeira vez em décadas, Sônia entendeu o que era perder. Sônia dirigiu sem rumo por horas. Não queria voltar para casa, nem enfrentar Carlos. A noite chegou. Abriu a porta do apartamento. Carlos no sofá, celular. Já fiquei sabendo, voz fria. Humilhada, destruída, exposta. Sônia fechou a porta. Carlos, eu... Patética. Ele a interrompeu, olhando-a. Tinha a chance de derrubar aquela velha. Deixou ela te esmagar. Sônia sentiu raiva. Tentei. Você incentivou a sabotar, lembra? Carlos levantou-se, pegando a bolsa. Incentivei a ser forte, não estúpida e deixar rastros. Onde vai? Caminhou à porta. Não fico com perdedores, Sônia. Avisei. Estava com você pelo que representava. Poder, sucesso, status, agora não é nada. Sônia segurou o braço. Não pode ir agora. Depois de tudo. Carlos riu, cruel. Tudo que passamos, acha que te amava? Conveniente, rica, influente. Agora fracassada por orgulho. Soltou-se, abriu a porta. Já arrumei minhas coisas. Mudei para o apartamento da Juliana. Lembra? Sua ex-colega. Fechou um contrato de 200 milhões. Agora ela importa. A porta bateu. Sônia sozinha no apartamento vazio. Luxuoso. Sem alma. 5 anos ali, com Carlos. Jantares. Festas vazias. Nunca um lar. Caminhou ao bar, uísque, copo, outro. Semanas seguintes, borrão. Notícia do afastamento espalhou. Colegas que a adulavam, evitavam. Convites pararam. Telefone em silêncio. Sônia tinha ações mínimas, sem poder. Recebia dividendos, mas assistia, impotente, Dona Aurora transformar Campina Verde. Funcionava. Números melhoravam. Contratos de parcerias. Reputação crescia. Artigos elogiavam a gestão visionária de Dona Aurora Piedade. Sônia lia cada artigo como punhalada. Numa tarde, 2 meses após afastamento, o telefone tocou. Número desconhecido. Alô, senhora Camargo. Aqui é da consultoria Renova. Oportunidade de consultoria. Consultoria, não gestão. Cargo menor. Sônia hesitou. Orgulho gritava. Mas a conta bancária pedia humildade. Pode enviar detalhes por e-mail? Voz cansada. Aceitou. Começou na semana seguinte. Diferença brutal. Antes comandava, agora sugeria. Antes, palavra-lei. Agora ideias avaliadas, questionadas, ignoradas. Antes ternos sob medida, carro de luxo. Agora ternos comuns, Uber. Antes Sônia Camargo, magnata. Agora mais uma consultora. A queda doía física e emocionalmente. Pior que a queda, o vazio.
Sem Carlos, poder, status. Descobriu. Não sabia quem era. Construíram uma imagem. A fachada caiu, nada sobrou. Numa sexta, 3 meses após reunião fatídica, Sônia viu Dona Aurora. Acaso, Sônia saía de reunião de consultoria, cansada. Dona Aurora saía de restaurante simples, com representantes da comunidade. Dona Aurora a viu. Olhos se encontraram. Sônia esperava desprezo, triunfo. Viu compaixão. Despediu-se, caminhou até Sônia. Sônia. Dona Aurora. Silêncio. Ruído da cidade. Como está? Voz genuína. Sônia riu amargamente. Afastada do negócio, abandonada, piada no mercado. Como acha? Dona Aurora suspirou. Não amava Carlos. Amava a ideia. E você entende tanto sobre o que sinto? Mais que imagina, suave. Já estive onde está. Destruída, humilhada, sem saber quem era. Sem validação. Sônia olhou. Dona Aurora diferente. Paz nela. Serenidade que Sônia não lembrava. Como superou? Voz quebrando. Dona Aurora sorriu tristemente. Parando de buscar validação fora. De medir meu valor pelo que outros pensavam. Descobrindo quem eu realmente era. Sem máscaras. Colocou a mão no braço de Sônia, breve. Gentil. Sônia, ainda pode reconstruir. Não o negócio, o status. A si mesma. Se escolher. E por que se importa? Confusa. Dona Aurora hesitou. Apesar de tudo, não desejo isso. Não vim por vingança. Por justiça. Justiça não é te ver destruída. É te ver aprendendo. Afastou-se, caminhando de volta. Sônia parada, palavras ecoando. Você ainda pode reconstruir. Uma fagulha de esperança acendeu. Talvez um caminho. 6 meses depois, Sônia acordou às 6, no apartamento alugado. Café, roupa simples, metrô. Vida sem luxo, status, trabalho honesto como consultora. Em paz. Naquela manhã, um encontro. Dona Aurora a chamara para um café na padaria do vilarejo. Chegou, ela já estava lá. Sorriu. Você veio. Você me chamou. Dona Aurora empurrou tablet. Matéria sobre Campina Verde. Título. De vilarejo esquecido, a referência em desenvolvimento comunitário sustentável. A comunidade prosperava. Mais que números, Dona Aurora transformara a cultura. Programas educacionais, projetos sociais, oportunidades reais. Você fez a diferença, Sônia disse. Eu corrigi o que estava quebrado. Sônia respirou fundo. Dona Aurora, nunca pedi desculpas de verdade. Te humilhei, chamei de ingênua, tentei te destruir. Meu ego não suportava que você fosse melhor. Sempre foi. Voz falhou, sinto muito. Dona Aurora em silêncio. Eu te perdoei, Sônia. Não por você, por mim. Guardar mágoa me envenenava. Perdoar não é esquecer, é soltar. Eu sei, mereci ouvir que eu estava errada. Você mudou, suave. Estou tentando. Conversaram por 1 hora. Trabalho, planos, vida. Não como ex-parentes, mas pessoas que compartilharam história e crescimento. Na despedida, Dona Aurora segurou o braço dela. Sônia, você vai ficar bem. E você é feliz agora? Dona Aurora sorriu. Sim. Não porque te destruí, mas porque me encontrei. Meu valor não depende de aprovação. Depende de quem sou quando ninguém está olhando. 3 meses depois, Sônia recebeu o convite. Dona Aurora inaugurava o programa de bolsas Piedade Terra. Fundos educacionais para jovens estudarem. Sônia foi. Auditório lotado. Dona Aurora discursava com paixão. Este programa é investimento em pessoas, porque comunidades são pessoas, e quando você acredita nelas, não há limite. Sônia aplaudiu de pé, lágrimas nos olhos. Depois Dona Aurora veio até ela. Você veio. Não ia perder. Isso é incrível. Sabe de onde veio a ideia? De você. Quando me chamava de velhinha ingênua, eu via jovens perderem chances. Você me fez sentir assim. Quando investi em mim, tudo mudou. Sônia sorriu. Você está fazendo a diferença.
Sônia refletiu. Perdeu poder, status, luxo. Ganhou consciência, humildade, humanidade. Dona Aurora não se vingou. Viveu com propósito, integridade, paz. Mostrou que a verdadeira vitória não é destruir quem te machuca, é se tornar plena. Sônia nunca seria a mulher poderosa de antes. Em paz, aprendeu. Não precisava ser grande aos olhos do mundo, apenas verdadeira aos próprios olhos. Dona Aurora venceu, não porque a destruiu, mas porque se reconstruiu tão bem que seu sucesso não dependia da queda de ninguém. Ela simplesmente era. E essa lição, Sônia levaria para a vida. Quando alguém te desprezar, não perca tempo provando nada. O tempo prova melhor. Dona Aurora não precisou se vingar, apenas cresceu. Se essa história te tocou, comenta, eu escolho a sabedoria. E deixa teu like, porque a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se partilha e no valor que se tem.